Tudo bem, pessoal? Boa tarde. A gente está aqui mais uma vez para poder gravar mais um episódio, mais uma aula do nosso Café com Teologia. Como o nome diz, né? Café com Teologia. O cafezinho está aqui para a gente tomar um cafezinho, né? Coisa boa é tomar um cafezinho, né? Eu tive o privilégio aí das minhas benditas ovelhas no Senhor me darem uma maquinazinha de café expresso. Que coisa maravilhosa! Então a gente faz esse cafezinho quentinho, coisa boa. E o café acompanhado de teologia fica uma coisa muito boa, não é? A gente está aqui para falar mais uma vez para vocês sobre a teologia do Novo Testamento, né? Eu falei para vocês um conceito introdutório, falei sobre João Batista. E hoje a gente vai começar propriamente dito falar sobre o Senhor Jesus e os discursos de Jesus, né? Jesus, após ter sido batizado por João, ele inicia seu ministério, né? Seu ministério terreno, e a ênfase do ministério, do discurso de Jesus, da fala de Jesus, é uma expressão muito conhecida: Reino de Deus. Todos os discursos de Jesus iniciais, ele sempre fala que arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é chegado a vós. Então, os discursos de Jesus, eles tratam sobre o reino de Deus. Mas às vezes a gente fala sobre o reino de Deus, aí quando a gente fala sobre o reino de Deus, esse discurso, a ênfase de Jesus, isso se dá nos chamados evangelhos sinóticos, tá, pessoal? Que é os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João é outra ênfase, né? E a gente vai falar sobre isso mais para frente, que em João a ênfase não é o reino de Deus, a ênfase é vida eterna, zoe aionios no grego, né? Eu vou explicar isso mais à frente. Mas nos evangelhos sinóticos a ênfase do discurso de Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa que é muito falada, mas pouco se sabe sobre o reino de Deus, né? Pelo que eu percebo, a minha experiência pastoral, a minha experiência como professor, as pessoas têm muito pouco conhecimento do reino de Deus. Quando eu cheguei aqui na igreja 6 anos atrás, eu comecei a falar sobre o reino de Deus, as pessoas ficavam assim, caramba, porque me parece que elas não conheciam muito sobre, de fato, o reino de Deus. A gente fala muito de reino de Deus, mas tem pouco conhecimento do reino de Deus, né? Quando Jesus fala do reino de Deus, o que Jesus está querendo dizer sobre isso? O que ele está querendo ensinar sobre isso? Né? Mas para a gente ter um conceito de reino de Deus, a gente precisa balizar algumas coisas. A primeira delas é que a gente tem que entender que esse conceito de reino de Deus, já é uma coisa veterotestamentária, né? No Velho Testamento, propriamente dito, esse conceito de reino de Deus é muito ligado à soberania de Deus, né? O Velho Testamento apresenta Deus como o Senhor de todas as coisas, o Rei do reino, né? E a gente é apresentado no Velho Testamento a Deus dessa forma. Então, eu separei alguns textos que estão na sua apostila, que, por exemplo, quando Moisés fala em Êxodo 15:18, o Senhor reinará eternamente. A ideia da soberania, do reino de Deus, Deus como Senhor do reino. Números 23:21, o próprio Moisés: nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado, a aclamação do rei está no meio deles. Então, sempre falando sobre isso. Isaías 43:15, eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel e o seu rei. A ideia é muito viva na questão da soberania no Velho Testamento, né? E não só do rei que reinava já, mas no Velho Testamento a gente também encontra um discurso do rei que irá reinar, e apontando para a figura messiânica de Jesus, né? O Isaías vai falar lá em Isaías 33:3, pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará, tá vendo? Apontando para o futuro. Sofonias 3:15, o Senhor anulou a sentença contra vocês, ele faz retroceder os seus inimigos. O Senhor, Rei de Israel, está em seu meio, nunca mais você temerá perigo algum. Zacarias 14:9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será único. Então, a gente vê essa questão do Antigo Testamento apresentando Deus como rei já, reinando, mas também na figura do Messias, que iria reinar com poder e glória, né? Restabelecendo o trono davídico. Eu já expliquei isso para vocês, né? A ideia
de que a promessa feita a Davi, que o seu trono sempre teria um descendente seu no seu trono, isso foi encarado de uma forma terrena, no sentido de que eles sempre esperavam o Messias, que iria vir da descendência de Davi, e iria restabelecer toda a glória do reino de Davi. Vocês sabem que Davi foi o responsável pelo momento mais glorioso da história de Israel, né? Salomão foi o rei mais rico, mais sábio, tal, mas só foi tudo isso porque Davi deixou tudo pronto para ele. A gente sabe bem disso. Davi deixou o ouro, Davi deixou a planta do templo, Davi unificou Israel, Davi fortificou a cidade de Jerusalém, construiu a cidade de Jerusalém, enfim, Davi deixou tudo no esquema para Salomão ser quem ele foi. Então, eles sempre aguardavam esse reinado novamente, esse retorno glorioso oriundo do rei da descendência de Davi. O Velho Testamento apresenta isso, tá bom? Então, a questão do reino de Deus está sempre implícito na figura do rei no Velho Testamento, tá bom? O nosso querido LED, que é o livro base para nossas aulas, eu falei isso para vocês nas primeiras aulas, a Teologia do Novo Testamento do LED, o LED fala o seguinte: de qualquer modo, em toda a extensão do judaísmo, a vinda do reino de Deus foi aguardada como um ato de Deus, talvez utilizando agentes humanos, para derrotar os inimigos ímpios de Israel e reunir este povo disperso, vitorioso sobre seus inimigos em uma só terra prometida, unicamente sob o domínio de Deus. É aquilo que eu acabei de explicar sobre a expectativa deles terrena acerca do domínio de Deus, do reinado de Deus através do descendente de Davi, o que acabou os frustrando porque o Senhor Jesus várias vezes disse que o reino dele não era nesse mundo, no sentido de ele não era um rei que governaria como os homens assim esperavam. Tá? A palavra reino de Deus vem do grego basileia tuteu, né? Essa expressão é uma expressão que tem uma conotação que a ênfase dele não está no reino, mas está no Deus do reino. O reino só é o reino porque existe o Deus do reino. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou falando, mas o reino de Deus só é o reino de Deus porque Deus é o Deus do reino. O que qualifica ou o que adjetiva o reino de Deus são os atributos de Deus. É Deus quem faz o reino dele ser um reino de justiça, porque ele é um Deus de justiça. É Deus que faz o reino dele ser um reino de amor, porque ele é o Deus que é amor. Então, os atributos de Deus é que qualificam o seu próprio reino, tá bom? Então, a ênfase não está na palavra basileia, mas na palavra Deus, né? A palavra não está no reino, mas sim na pessoa de Deus, tá? O dualismo cósmico é uma coisa muito interessante que a gente encontra nessa esfera do reino de Deus, né? O Dr. George Adoled, o autor do livro que a gente está falando, ele cunhou um termo que ficou muito conhecido como já, mas ainda não. O reino de Deus já está entre nós, mas ele ainda não está consumado. Entenderam? Vou de novo. O reino de Deus já está entre nós, mas aí ele ainda não está consumado. O reino de Deus, ele se manifestou na encarnação de Jesus, quando Jesus encarnou, quando Jesus tabernaculou, quando Jesus andou entre nós, o reino de Deus foi estabelecido entre os homens, né? Antes disso, o reino de Deus ele tinha irrupções no Antigo Testamento. Deus vinha e fazia interferências na história, mas ele não estabelecia o seu reino na história. Na pessoa de Jesus, o reino de Deus foi estabelecido, né? Jesus diz que ele trouxe o reino. E essa implicação é você trazer algo futuro, eterno, para o tempo presente, né? O reino de Deus tem essa conotação. Mas por que o reino já está entre nós, mas ele não está consumado? O reino de Deus, ele já está entre nós porque nós que somos partes, que entramos no reino, que abrimos o coração para o Senhor Jesus, fazemos parte de uma nova era, de um novo reino.
né? O Paulo fala que nós não somos cidadãos desse mundo, é isso que ele está querendo dizer. É porque os nossos valores não são norteados pelos valores desse tempo presente. Os nossos valores são norteados pelos valores do Deus do reino, o que implica com que nós sejamos totalmente diferentes. Então, exemplo, você é um crente em Jesus, você não vai falar que bandido bom é bandido morto, porque você é norteado pelos valores do reino. O coração do Deus do reino entende que um bandido bom é um bandido regenerado, é um bandido salvo, é um bandido perdoado, é um bandido que deixa de ser bandido e passa a ser um adorador, um servo de Jesus de Nazaré, alguém reestruturado, regenerado, salvo pela graça. Então, os valores são diferentes, entenderam? Você e eu temos outra cosmovisão, outros valores de mundo. Por isso o reino de Deus já está entre nós. Jesus exemplificou o reino de Deus quando ele disse sobre essa questão, a semelhança, por exemplo, de um grão de mostarda. Você sabe que o grão de mostarda é um dos menores grãos que existe, né? Jesus falou que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda é pequeno, é imperceptível às vezes, mas quando ele cai e morre, ele se torna uma das maiores hortaliças, ou a maior hortaliça que nós temos. O que Jesus está querendo dizer é que o reino de Deus, ele inicia pequeno, ele iniciou pequeno com os apóstolos, às vezes ele parece pequeno conosco, imperceptível, mas vai se tornando grande, vai se crescendo, avolumando até o grande dia da sua consumação. Jesus usou o mesmo exemplo, falando sobre o fermento. O fermento, às vezes, numa massa é algo imperceptível, mas quando você bota um pouquinho de fermento, é algo que, em relação a toda a massa, parece imperceptível, mas é o fermento que faz a massa crescer. O reino de Deus é assim, entendeu? Mas os valores do reino, o reino é trazido da eternidade para agora a partir de nós. Por isso que ele já está entre nós. Jesus trouxe essa possibilidade. Nós fomos regenerados e por sermos regenerados, somos salvos em 3 tempos. Nós fomos salvos dos nossos pecados, dos nossos erros, somos salvos hoje de quem somos, das nossas lamúrias, das nossas mazelas, miséria humana, e seremos salvos naquele grande dia da ira de Deus, porque nós somos selados com o penhor da verdade, o Espírito da promessa, que nos garante isso. Por isso nós não vivemos com a perspectiva deste tempo presente, onde a vida se finda e acaba. Nós vivemos com a perspectiva da eternidade. Nós vivemos com o reino de Deus dentro de nós, então o reino já está entre nós. A gente manifesta esse reino com atos de amor, com atos de justiça, com atos de bondade. Então essa é a questão. O reino já está entre nós, mas ele ainda não está consumado. Ele só será consumado quando Jesus voltar, no que nós chamamos na teologia de parousia. A parousia é o termo grego que se refere à volta de Jesus, o retorno de Jesus. Jesus, quando foi assunto aos céus, quando ele ascendeu aos céus, ele prometeu que ele iria voltar para buscar os seus e restabelecer o tabernáculo de Davi, ou nós adentrarmos a eternidade. E aí os termos teológicos são os mais utilizados possíveis. Então, o termo já, mas ainda não significa isso. O reino já está entre nós, mas ele ainda não está consumado. Ele será consumado quando Jesus voltar. E aí nós não vamos mais experimentar as mazelas desse tempo presente. Nós não vamos ter mais dor, não vamos ter mais sede, não vamos ter mais tristeza, vamos experimentar o total do reino de Deus, todas as benécias do Deus do reino, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, e qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês podem postar lá no nosso grupo, tá bom? O reino é um dom presente, como eu falei. O LED vai dizer o seguinte: em resposta à pergunta do mancebo em condições de herdar a vida eterna, quando Jesus é questionado pelo jovem rico, o jovem mancebo é o jovem rico, tá? Em Marcos 10:17, Jesus referiu-se a entrar no reino e receber a vida eterna como se esses fossem conceitos sinônimos. O reino é um dom que o Pai se agrada em conferir ao pequeno rebanho dos discípulos de Jesus. É o que eu estou falando, nós somos salvos hoje.
Hoje nós já experimentamos as benécias da salvação em Cristo Jesus. Então, o reino traz consigo alguns dons. O primeiro é o dom da salvação, né? O dom da salvação se encontra nos evangelhos de duas formas, a salvação escatológica e a comunhão com Deus. Hoje podemos experimentar essas duas esferas, né? Nesse tempo presente somos salvos e por esse motivo Jesus nos propicia através de seu sacrifício entrarmos na presença do Pai e desfrutarmos da sua santa presença. Ou seja, por causa do dom da salvação do Deus do reino, através de Jesus, nós temos duas implicações nisso. Nós podemos desfrutar hoje de uma comunhão plena com o Pai, o que não poderia ter sido feito antes de Jesus. Então hoje nós podemos desfrutar, então por isso nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, de leitura da palavra, de busca da presença de Deus. Isso é um dom, é um privilégio. Nós podemos experimentar hoje o que só poderíamos experimentar na eternidade, entenderam? Mas pelo sacrifício de Jesus podemos experimentar hoje. E também seremos salvos da ira de Deus no futuro, e isso é o dom da salvação que o reino traz. O dom do perdão, né? Jesus disse à mulher na casa de Simão que seus pecados estavam perdoados. Ele disse que Deus a estava perdoando, ou falou sobre a salvação em Deus. Ele foi taxativo: os teus pecados estão perdoados. Jesus, em sua encarnação, propiciou à humanidade aquilo que os profetas do Antigo Testamento haviam prometido somente no futuro, como bênção escatológica do reino de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, os profetas falavam de salvação no futuro, era uma promessa para o futuro. Vocês serão salvos no futuro, quando a ira de Deus se derramar, e aí ele absorverá os justos. Jesus falou do perdão de Deus no presente. Ele disse que aquela mulher estava perdoada. Ele não disse que ela iria ser perdoada no futuro. Jesus disse que no tempo presente nós somos perdoados. Nós podemos experimentar o perdão eterno hoje. Nós iremos ser perdoados no futuro, mas hoje nós já podemos viver como perdoados. E por isso, se nós somos perdoados, nós temos que ser perdoadores. Jesus linkou o perdão ao ato de perdoar também. Jesus disse que se nós não formos capazes de perdoar, nós ainda não fomos perdoados. Ele linkou uma coisa com a outra porque é um dom da salvação. Se o Espírito selado em nós, que nos propicia o reino, e nós somos perdoados pelo Deus do reino, logo, se nós somos filhos e coautores desse Deus do reino, cooperadores dele, nós temos que também assim então perdoar, tá bom? O dom da justiça, ter a justiça excedida dos escribas e fariseus, não significa sermos um padrão de justiça maior, mas significa sermos praticantes do reino que é justo, porque o seu rei é justo. Aleluia! Com essa cosmovisão, devemos olhar para o texto de Lucas 18,14 sobre a parábola do escriba e publicano em suas respectivas orações. De Jesus que o escriba, que se achava irrepreensível perante a prática da lei, não foi justificado pela mesma, e não foi justificado por Deus devido ao seu coração altivo. Tá? E o publicano, que era assim, se sentiu um pecador, um miserável, foi perdoado por Deus. A ideia da justiça do reino, do dom da justiça do reino, é que nós precisamos ser praticantes da justiça. Jesus nos ensinou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, a justiça de Deus, ela se manifesta por nós. A justiça de Deus se manifesta quando nós deixamos de ser pessoas egoístas, pessoas que só olham para suas próprias necessidades, e a gente passa a trazer a justiça do reino, do Deus do reino, para esse tempo presente. Deus não gosta de miséria, Deus não quer que pessoas passem fome, então a igreja é responsável em manifestar aí a graça de Deus nesse sentido, tá bom? Deus abençoe, eu vou ficar por aqui e eu vou gravar um segundo vídeo dessa segunda aula em breve, tá? Deus te abençoe e a gente vai falar mais sobre as implicações do Deus do reino. Fiquem na paz, espero que esteja sendo bênção para a vida de vocês. Um abraço.